Olá, o meu tema de hoje é Em Tempos de Catástrofes. Nós estamos vivendo momentos de questionamentos por causa do coronavírus, que tem atingido todos os países e as perguntas clássicas vão surgindo. O que está acontecendo é um ataque maligno? Ou será que é um juízo de Deus? Hoje eu quero abordar este assunto com você com o objetivo de juntos tentarmos entender um pouco mais dos acontecimentos do mundo em tempos de catástrofe. Bem, os grandes acontecimentos do mundo em termos de catástrofes, epidemias e pragas, não são meramente acidentes naturais ou meteorológicos. Não. São ações de Deus e não do diabo. São ações de Deus para punir a humanidade por rebelião, por incredulidade ou por corrupção generalizada, por exemplo. O dilúvio que varreu os homens da terra, com exceção de Noé e sua família, foi uma decisão divina e não diabólica. O juízo de Sodoma e Gomorra, as pragas do Egito e tantos outros acontecimentos foram castigos de Deus. Se não entendermos o que está acontecendo, vamos orar de maneira errada. Vejo muitos líderes desafiando o povo para guerrear contra as forças espirituais do mal, combatendo os demônios ou culpando-os por essa pandemia do coronavírus. Isso está errado. Muito errado. Não é momento de guerra, e sim de súplicas. O momento é de intercessão para que a ira de Deus seja aplacada e o seu perdão seja estendido sobre toda a face da terra. O diabo não tem autoridade para criar ou produzir nada. Nada que Deus não lhe permita. Deus está no comando de todas as coisas. E tudo o que acontece tem a sua permissão ou não. Mas a palavra nos recomenda a não termos medo de nada, porque temos todos nós muito valor para Deus. Nós somos preciosos para Deus, eu e você. Jesus disse, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Isso é incrível. Não tenham medo. Vocês valem muito mais do que pardais. Está lá em Lucas 12, versos 6 e 7. Meus amigos e meus irmãos, olha, você pode se contrapor a isso que eu estou dizendo, mas não foi o diabo que tocou na vida dos filhos de Jó, na sua saúde e nos seus bens? Você pode fazer esse questionamento. Foi ou não foi o diabo? Sim, mas ele só fez aquilo porque Deus permitiu. Ouça o que está escrito na Bíblia. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então o diabo respondeu a Deus:
Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Você pode ler esta história lá em Jó capítulo 1. Quando o barco que levava Jonas para Tarsis estava para naufragar, você se lembra? Não havia nenhum demônio naquele acontecimento. Veja o relato. A Bíblia diz assim: com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Perguntaram para Jonas. Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas disse: eu sou o responsável, eu sou o culpado desta tão violenta tempestade, joguem-me ao mar. Eles fizeram isso e o mar se aquietou. Jonas estava fugindo do seu propósito, e isso é muito sério. A igreja hoje precisa ser a igreja dos sonhos de Deus, uma igreja santa, uma igreja comprometida, evangelizadora, uma igreja que seja a boca de Deus na terra, uma igreja que anuncia a volta de Cristo e que combate o pecado. Este é o nosso papel como igreja. Precisamos deixar de lado os atritos uns com os outros, as competições, e devemos nos preocupar em enchermos a igreja de Deus e não enchê-la meramente de pessoas, de gente. E nós precisamos de gente na igreja genuinamente convertidas, nascidas de novo. A obra de Deus não é fonte de lucro, como nós temos visto hoje. Muitos líderes pensam desta forma hoje. Eu não sou contra alguém ser rico, mas sou contra ficar rico às custas da lã das ovelhas. Estou me referindo a alguns pastores, é lógico, alguns. Eu sempre gostei de fazer, durante toda a minha vida, boas aplicações. Minha falecida esposa era uma mulher bem-sucedida, gerente de banco, entendia muito de finanças, e isso me ajudou tremendamente a construir uma vida estabilizada financeiramente. Mas sempre tivemos o cuidado de separar as coisas. Bem, o salário dela nos foi de grande valia e tínhamos alguns critérios econômicos que hoje me permite desfrutar de uma vida madura e mais tranquila, graças a Deus. Muitos acham que a igreja é fonte de lucro e não é. Paulo, o apóstolo, condena isso. Isso é uma ilusão e é um pecado grave. Eu li recentemente uma estatística da cruzada que ainda leva o nome de Billy Graham, que diz: 93% dos crentes não ganham almas. Entra ano e sai ano, não ganham uma alma. Isso não é igreja. São pessoas que só estão ali no meio da comunidade para cuidar dos seus interesses,
dos seus negócios, porque o ambiente é bom e agradável. Todos os domingos vão para a igreja assinar o ponto e pedir novamente as benesses de Deus. A igreja virou um local das pessoas resolverem os seus problemas particulares. Não é mais aquela agência do céu que prega o arrependimento e anuncia a salvação. Hoje, com raríssimas exceções, só temos uma caricatura da verdadeira igreja. Deus está nos colocando num beco sem saída, como Israel diante do Mar Vermelho. Este é o momento de ativar a fé para que o céu se manifeste no Brasil e no mundo. Precisamos ser uma igreja 100% comprometida com Deus e com a sua palavra. Então esse mal que hoje assola o Brasil e outros países vai passar, com certeza. Muitos eventos que estão acontecendo no mundo, como terremotos de grande escala, tsunamis, fomes e pestes, algumas nações da terra com ódio mortal de Israel, tudo isso são sinais da volta de Cristo se aproximando e são sinalizações de Deus para a igreja. Deus está falando com a igreja, é Deus agindo na terra e dizendo para aquelas virgens sonolentas de Mateus 25, acordem, acordem. Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21, a mim me parece que foram escritos para a igreja de hoje, deste momento. Ali estão os juízos de Deus para esta última hora. Hoje, tanto em Israel como em todo o mundo, só se fala da necessidade de um líder mundial. Há um desejo frenético por esse líder mundial e ele virá logo, é o anticristo. A igreja precisa acordar do sono, porque nós estamos nos últimos momentos. Eu quero repetir algo. O que está acontecendo não é um ataque de Satanás. O céu está furioso com o pecado na terra. Quando o pecado é estabelecido como lei na terra, a Bíblia diz que a terra é ferida com maldição. A maioria dos políticos brasileiros está envolvida com corrupção. E não é pouca, não. Com injustiça social e com uma violência exacerbada. Então, quando Deus cerrar os céus, diz a Bíblia, quando Deus cerrar os céus para que não chova, quando a semente mirrar na terra, quando faltar a comida no prato, o que esses milionários que vivem ajuntando dinheiro vão fazer com todo o seu dinheiro e com as suas barras de ouro? Vai se cumprir a profecia do apóstolo Tiago, aí do capítulo 5, do verso 1 ao verso 6. Ouçam, agora, ouçam vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Veja, últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Esta é a profecia de Tiago para a última hora. Agora, confira Joel 2,17.
que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem. Chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? É desta forma que nós devemos orar, principalmente nós, os líderes. O mundo já está caminhando para um desequilíbrio total e absoluto na economia, no meio político, no meio diplomático. Isso vai levar o mundo a uma guerra, vocês vão ver. Será uma guerra sem precedentes e o alvo é Israel. O alvo é Israel. O mundo tem ódio de Israel. O diabo tem ódio de Israel. Mas a Bíblia declara que um terrível juízo virá dos céus sobre Gog e Magog, as nações que ficam ao norte de Israel. Convocarei, diz a Bíblia, a espada contra Gog em todos os meus montes. Palavra do soberano Senhor, a espada de cada um será contra a espada do seu irmão. Executarei juízo sobre ele com peste e derramamento de sangue. Desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele e sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estarão com ele. E assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me farei conhecido de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 38. Veja e entenda. Preste atenção. Onde o coronavírus tem matado mais pessoas? Na China, no Irã, na Itália, na Espanha e na França. Agora veja. A China financia o Irã. O Irã está se armando para destruir Israel. É Israel que está na mira. A Itália é a mãe da apostasia mundial. É a prostituta lá de Apocalipse 17, verso 5. João viu essa Babilônia e disse, na sua testa está escrito, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Isso tudo é gerado na Itália. A França expulsou de lá todos os judeus e apadrinhou os muçulmanos. A Espanha, em 1492, expulsou os judeus da Europa. E esses judeus saíram viajando pelo mundo sem rumo, sem direção, procurando um lugar para habitar. E descobriram as Américas. E para encerrar, preste atenção no seguinte. O primeiro caso, ou a primeira morte pelo coronavírus, foi na China, no dia 17 de novembro de 2019. No dia 16 de abril, agora, próximo, dia 16 de abril agora de 2020, completam 120 dias. O número 120 é profético. A igreja começou com 120 pessoas. Antes, você se lembra, Jesus tinha realizado a Páscoa. Depois ele morreu e ressuscitou, e aí apareceu aos seus discípulos por 40 dias. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes, diz a Bíblia, muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período, diz a Bíblia, de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Atos, capítulo 1, verso 3.
Agora veja bem, nós estamos no ano de 2020, 20 mais 20, 40. O mundo hoje está de quarentena. Está tudo programado, não tem nada acontecendo por acaso. Sabe quando ela foi estabelecida? No dia 6 de março deste ano e terminará no dia 16 de abril. São exatamente 40 dias. Agora, uma coisa interessante. Como os muçulmanos abandonaram o Domo da Rocha, onde é o Monte Moriá, é a primeira vez depois da morte de Cristo, e Cristo morreu exatamente ali, naquele lugar, o nosso Cordeiro Pascual, que os judeus têm acesso novamente àquele local. E ali eles vão tomar novamente, a comer a Páscoa novamente. São coisas incríveis. Isso não é coincidência. Nós estamos acariciando os últimos dias. Deus é o Senhor da história. Tudo está no controle de Deus. Vamos adorar a Deus, vamos nos humilhar diariamente com orações e súplicas, pois Deus prometeu nos livrar da ira vindoura. Estes são os últimos momentos da igreja na terra. Preparemo-nos para o encontro com o Senhor nos ares. Olha, houve uma época em Israel que houve uma praga terrível. E Davi então clamou a Deus. E a Bíblia diz que ele erigiu um altar ao Senhor e aquela praga foi vencida. Deus retirou a sua ira, Deus retirou a sua mão. Hoje eu acredito que nós precisamos fazer a mesma coisa. Precisamos levantar altares de oração nas nossas casas, todos os dias. Meus irmãos, será algo fantástico, algo inusitado, algo nunca visto, milhares e milhares de altares sendo levantados em nossas casas. Família reunida, pai, mãe e filhos, clamando a Deus por misericórdia, pedindo perdão e a bênção de Deus. Se isso acontecer, nós vamos ficar maravilhados de ver o milagre que Deus vai fazer, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Esta é a minha palavra para todos os que amam a Deus neste dia, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a todos. Amém e amém.